Olá a todos! Começa agora mais um Diz Aí Você de Casa, é o meu convidado. Hoje o Senhor quer falar ao seu coração, temos um tema muito relevante a ser tratado no programa de hoje. Temos também uma convidada que já está aqui nos estúdios, prontíssima, e eu já vou revelar quem é ela. Thaísa está conosco, seja muito bem-vinda. Ela é uma jovem que vence lá de Caxias. É uma alegria poder te receber. Obrigada, eu que sou feliz em estar aqui presente. Aê, que honra! Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, tenho que confessar. Gente, a Thaísa aqui vai ser sensacional. Tenho que corrigir o nome porque eu descobri hoje que eu sempre falei Gente, eu achava que era Thaísa. Mas é normal. É sério? Sim. Acontece, é raro, mas acontece muito. sempre. Acontece sempre. Aí eu nem ligo. Sério? Mas é Thaísa. Isso, Thaísa, uma alegria poder te receber. Tenho certeza que será uma bênção, que Deus irá usar a sua vida e que hoje vai ser um programa assim de muita mudança. Amém. Principalmente para os jovens, porque esse tema também é muito interessante para isso. Sim. Hoje vamos falar sobre os profetas dessa geração. E aí, será que Deus parou de levantar profetas? Cadê aquelas pessoas que restauram o altar do Senhor? Aquelas pessoas que não se contaminam, assim como foi Daniel? Aonde que estão os profetas dessa geração? Antes da gente seguir e aprofundar um pouquinho nesse tema, será que Deus ainda está usando, ainda existem profetas nos dias de hoje? Ou é só um assunto do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Hoje não existe mais? Não, ainda existe. Claro que os profetas eles eram muito utilizados porque não existia a Bíblia, né, naquele tempo. Então era a forma do rei e de todo o povo, de toda a nação, ter o contato de Deus e saber, né, a opinião do Senhor ali. Tanto que os sacerdotes também consultavam o Urim e o Tumim quando não tinha uma revelação da voz, porque o principal fato do profeta é que ele tinha uma conexão direta com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, né, no Antigo Testamento, apenas após o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a carne, graças a Deus, recebeu o Espírito. Então, esse é o primeiro ponto. Antigamente, existia uma pluralidade, né, de profetas, porque nem todo mundo conseguia ouvir a voz do Senhor, porque nem todo mundo se santificava ao ponto que os profetas, né, abriam mão, renunciavam para serem ali instrumentos e canais na mão do nosso Senhor. E a missão do profeta, assim, a gente pode entender como sendo o quê? Porque muitas pessoas, até na Bíblia a gente encontra esse termo de vidente, aí pensa, nossa, ou então, como assim, existe vidente na Bíblia? A missão dele é prever o futuro? Como que funciona isso, né? A gente entender biblicamente a missão do profeta. Sim, é engraçado porque até com casos bíblicos, né, quando queriam uma posição, uma opinião do Senhor, até coisas futuras, eles procuravam os profetas, até por conta desse termo, né, do vidente. Mas não tem nada com a questão da clarividência, nenhum misticismo, né? É importante não confundir. O profeta, ele vai testificar aquilo que o Espírito Santo ele já fala no seu coração. Isso é algo que não tem como o homem saber, é uma conversa do secreto, e isso é muito comum com uma sensibilidade. Algo que a gente precisa deixar separado é que tem a questão do dom de profecia e o profeta de ofício. Então, por favor, já vai. Que são coisas que se interligam. Sim. O dom de profecias você pode receber ali, às vezes, num culto, o Espírito Santo, ele te dá uma visão, um caso específico. Acredito, né, que a maioria já viveu essa experiência em um culto, às vezes está ali se derramando na presença do Senhor, vem um obreiro, um ministro, alguém que ora justamente o que aquela pessoa está precisando. Então, naquele momento ali, aquela pessoa agiu como um profeta, porque ela liberou uma profecia sobre a vida daquela pessoa. Mas o profeta de ofício, de fato, são pessoas que são separadas. Aí tem o texto, né, lá de Jeremias, que é um texto que eu gosto muito, que desde o ventre da sua mãe, tu foste separado e constituíste profeta às nações. Então tem essa diferença. Quando é algo específico, né, particular, que às vezes você está ali no culto, o Espírito Santo usa e ministra, né, o servo, o instrumento que está ali à disposição, e tem pessoas que são justamente levadas para esse meio, né, de nações, de multidões, enfim, é uma amplitude maior. E na geração atual, você acha que falta profetas? Você acha que, de repente, na juventude, falta essa proatividade, essa busca pela santidade, em ouvir a voz do Senhor? O que você acha, a sua visão? A minha visão é justamente essa questão da santidade, porque eu creio que o Senhor tem levantado, o Senhor tem tocado, mas na nossa geração atual temos muitas distrações. Então acabamos colocando na balança, será que vale a pena renunciar para viver tudo que o Senhor tem para me confiar ali, o que Ele deseja usar? Então acabamos com misturas e com Deus não pode ter mistura. O profeta ele tem que ter um canal limpo, justamente para ele ouvir única e exclusiva a voz do Senhor. Tanto que tem um caso na Bíblia do Balaão. Ele é considerado profeta, mas ele não tinha intimidade
intimidade somente com o Espírito Santo, ele tinha intimidade com outros espíritos. Então, o mundo espiritual, ele é muito amplo e o Satanás, ele é ardiloso, enfim. Então, precisa ter muito cuidado quanto a isso, para você ter certeza do espírito que você está sensível e você está suscetível, que é o objetivo ao Espírito Santo. E quando a gente fala, por exemplo, dos profetas, a gente olha lá no Antigo Testamento, no Novo também, mas a gente vê, por exemplo, Daniel, que não se contaminava, que ele estava num ambiente onde tinha tudo para poder se sujar, né? Ele estava dentro do palácio do rei, influências más sobre ele era o que não faltava, né? Tinha ali de sobra. A gente vai olhar Moisés conduzindo, libertando o povo do Egito. A gente vê, assim, grandes feitos através desses grandes homens de Deus também. O que você acha que falta, de repente, nos jovens, além da santidade também, mas para que vivam isso? Porque Jesus falou que a gente ainda faria obras maiores, né? E aí a gente pode olhar e pensar, ué, mas como assim, né? Será que tá faltando alguma coisa? E você como jovem também, né? O que você observa nesse cenário? Ao meu ver, é uma falta de intimidade. O profeta, ele tem um nível de intimidade muito grande com o Senhor, porque é um ponto de entrega mesmo, onde você abre mão dos seus prazeres, da sua vida, para você se dedicar única e exclusivamente naquele momento ali com o Senhor. Não estou dizendo questão missionária, né? Amém, se você tem esse chamado, que Deus te use e te leve pelas nações. Mas é você ter aquele momento do secreto, onde você se dedica ali à constância na intimidade. Daniel mesmo, ele orava 3 vezes ao dia. O caso de Moisés, ele subiu ao monte, ficou 40 dias, 40 noites na presença do Senhor. Então, nem todo jovem, enfim, nem todos nós estamos dispostos a estar ali naquela posição para ouvir a voz do Senhor, saber que tem o tempo do silêncio, né, e até uma aprovação. E se nós vamos permanecer ali em querer ouvir a voz do Senhor, vamos ceder para a voz da nossa carne. E tenha também o tempo da resposta. Então, o Senhor, ele deseja que estejamos sensíveis e que venhamos a procurar esse lugar. Você acha que o impedimento, não só para os jovens, mas para qualquer outra pessoa, né? Que o medo do confronto seria, de repente, um dos grandes fatores que seria como impedimento para as pessoas viverem esse extraordinário, cumprirem o chamado. Porque o profeta, a gente vê que ele era um confrontador, né? Claro, ele estava ali respaldado por Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, a gente falou de Daniel, a gente falou de Moisés, a gente pode falar de João Batista, que ele pregava o arrependimento e podia ser quem fosse, ele ia lá e ele contava, expondo aquilo a fim de que viesse ao arrependimento, falando, olha, isso aqui tá errado, né? E não importava quem fosse, não. Então, você acha que o medo do confronto, o medo de desagradar seria um impedimento? Sim. Tanto que os profetas, eles têm muito essa questão, né? Quando vemos na Escritura Sagrada, a desconstrução da imagem. Porque o profeta, ele tem que ter uma obrigação, obedecer a mensagem, obedecer a voz do Senhor e não agradar os homens. Porque se formos nessa de agradar os homens, vamos entregar uma mensagem para massagear o ego e não para trazer uma mudança, uma transformação. Eu acredito que isso hoje em dia também atrapalha, que essa questão, e o jovem tem muito essa questão, né? Nossa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu digo por mim mesmo, nossa, se eu orar por aquela pessoa, o que ela vai pensar de mim depois? Ela vai achar que eu fico stalkeando a vida dela, né? É algo meio... É um paradoxo. Mas aí não é revelação, isso aí é revelamento? Mas seria um revelamento. Pois é. Aí essa questão, sim, é um limitador na nossa geração, sim. O que vão pensar. E até por conta das mídias sociais, a exposição também é algo que acaba limitando e travando. Pessoas que até fluem no secreto, têm essa intimidade, mas na hora que o Espírito Santo toma e fala assim, vai, a pessoa, será? Aí acaba atrapalhando. E antes de irmos para o caso de hoje, nós estávamos na questão sobre a vida do profeta. Que ele não só prega aquela mensagem, mas ele vive, sente aquilo na pele. Falei sobre Isaías, mas eu acho que o principal, e você fica à vontade, né? No caso de Oséias, né? Sobre a vida desafiadora do profeta. Um anúncio, ele traz para o presente aquela mensagem futura e sente aquilo. Ele transmite, acho que com mais clareza para as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é uma sensibilidade também, né? Que aí a pessoa consegue falar do caso quando ela tem uma experiência assim, que ela viveu de fato, né? Fica mais fácil, não fica algo no imaginário, ou não aquela frase que as pessoas costumam falar, não, eu sei o que você está passando, eu te entendo, mas na verdade não viveu. Então, quando a pessoa tem um testemunho, tem uma história, uma vivência, ela fala com mais propriedade. Então, eu acredito que seja isso. E também porque, como no caso de Oséias, a nação precisava ser muito visual do que estava ocorrendo, porque o profeta, o sacerdote, ele não poderia se relacionar com qualquer pessoa. Tinha, né, todo um parâmetro ali, um regulamento a ser seguido, mas por conta da nação, Deus mesmo, ele quebrou esse parâmetro para a nação ver ali de fato o que estava acontecendo. A vida espiritual sendo retratada na vida natural do profeta. Para quem não conhece, assim, falando
bem rapidamente, a história você pode ler depois lá no livro de Oséias, vai falar pro seu coração, tenho certeza disso. Mas bem rapidamente, para você que não conhece, Oséias, ele se casou com uma prostituta. Isso pode chocar os olhos, né? Nossa, meu Deus, como assim? E Deus mandou isso? Calma. Isso era essa mensagem, porque representava o relacionamento de Deus, aquele que sempre se mantinha fiel, aquele que não abandonava a aliança, casado, né? Tendo a relação com aquela esposa que o traía, né? Que trocava, no caso a nação de Israel, trocava o Deus de Israel por qualquer outro Deus. Então isso entristecia o coração de Deus e o profeta passava aquela mensagem, né? E era realmente para chocar, porque naturalmente falando, isso choca, né? E Oséias tinha essa missão, através da vivência dele, passar essa mensagem para que o povo pudesse compreender melhor a situação em que eles mesmos se colocaram ali, mas que Deus estava ali chamando também ao arrependimento, né? Que ele sempre estava ali como aquele marido fiel, honrando a sua aliança e esperando também da sua esposa, da nação de Israel, né? No caso da sua noiva, que também correspondesse a isso. E continuando aqui, agora sim vamos ao caso. Preparada? Vamos lá. Vamos lá. Quem mandou pra gente foi o Gabriel e ele escreveu assim: meu nome é Gabriel, tenho 23 anos e frequento a igreja desde criança. Sempre fui envolvido nas atividades da igreja, mas ultimamente algo tem me deixado confuso. Os profetas dessa geração. Eu sinceramente não entendo muito bem como isso funciona, alguns dons, algumas mensagens. Fico me perguntando como essas pessoas sabem tanto sobre coisas que nunca viram antes. Será que é mesmo Deus falando através delas? Ou será que podem estar apenas dizendo coisas genéricas que se aplicam a qualquer pessoa? E pede aqui uma orientação. Diz aí, Thaísa. Não tem como ser algo genérico, porque o Senhor, Ele conhece. Até Davi mesmo, ele escreve num Salmo que antes dos ossos dele serem formados, né, no ventre da mãe, o Senhor já o conhecia e já tinha a história dele escrita. Então, Gabriel, não é à toa aquela pessoa, aquele instrumento ali no altar, ele está apenas retratando o que o Espírito Santo deseja ministrar na congregação, ou às vezes até em um atendimento, algo que um pastor, assim, um líder, né, ele pode, numa conversa, tratar, e as coisas que você não tem coragem de falar, ali o Espírito Santo ele vai trazer essa revelação para o servo dele, para justamente curar e edificar, que esse é o principal papel do profeta. O pastor Michael até falou em uma pregação, né, que o profeta ele anda em conjunto com o rei para dar o direcionamento. Então, não é para revelar a sua vida, não é questão de adivinhação, não é isso. É trazer um alinhamento na sua vida com a palavra do Senhor, porque esse é o principal objetivo, que Ele quer te fazer vencer, crescer e fluir nos dons. E quem sabe você também futuramente se descobre, assim, um profeta ou em algum outro dom que o Senhor deseja, né, utilizar. Ele falou essa frase, né? Os profetas, eles aconselham líderes, lideranças. A gente vê isso na Bíblia. A gente vê ali Samuel puxando a orelha de quem? De Saul. A gente vai ver o profeta Natan puxando a orelha de Davi. A gente vai ver isso na Bíblia como um todo. E hoje em dia não é diferente. Mas quando olhamos para nós também, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. E precisamos do profeta, o pastor no caso, essas pessoas que têm esse dom também ao nosso lado para nos dar esses direcionamentos. E lembrando que nenhuma profecia vai fugir da palavra. Porque se ela vem do Espírito Santo, ela não pode ir contra a Bíblia que foi escrita pelo Espírito Santo. Então, não bateu com a Bíblia, então aí a gente já pode acender um alerta, um baita alerta. Tem que sempre bater com a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo não vai se contradizer. Isso é muito importante também. Seguindo aqui com o nosso assunto de hoje, profetas dessa geração. Agora levando aqui, né, colocando a lupa sobre a nossa geração, né? Falando sobre jovens, juventude, a próxima geração que já vem surgindo. A gente poderia considerar como uma geração rasa? Muita informação, mas pouca profundidade? Ao meu ver, sim, infelizmente. Ficamos perdidos por conta da internet, já temos ali aquilo mastigado. Hoje, quando queremos um versículo, inclusive, eu também utilizo dessa plataforma, né, naquele site de pesquisa, a gente coloca ali, às vezes, um subtema, ele já te mostra ali o versículo, e ao invés de pararmos, pegarmos a Bíblia e ler todo o capítulo, ficamos ali só com aquele versículo, aí coloca de status, ou às vezes baseia até uma pregação ali em cima daquele versículo, quando, na verdade, é apenas um gancho, é um anzol que o Senhor está tratando ali
ali tá nos puxando. Pra te levar mais fundo, né? Exato. Então tem muito mais da palavra para ser descoberto, tem muito mais da palavra. O próprio Senhor diz, né, prossigamos e conheçamos, né, cada vez mais a Ele. Então, se você conhece uma parte do Senhor, saiba que tem muito mais para você conhecer. Busca essa intimidade. O raso pode ser seguro, mas é na profundidade que tem as revelações mais lindas e incríveis. É uma intimidade maior, né, Infelizmente, tem muita gente sendo alimentada por vídeos de 1 minuto e 30, que tem nos Reels aí, nos TikToks da vida, que é um bom meio que a palavra seja espalhada, porque tem um alcance surpreendente, mas não é suficiente, né? Nem que você pare e assista 1h30 de pregação, 2, 3 horas. Muito bom, mas também não é suficiente. Nada disso vai substituir a sua vida com Deus, né? A intimidade, como você falou, a sua busca ali com o Senhor, a santidade. Nada substitui isso. É tudo muito bom, acrescenta, mas não é suficiente. E dentro dessa geração que é rasa, que não tem essa profundidade, como que nós podemos ser um instrumento de mudança para que não seja uma geração rasa, né, como eu já falei, mas que seja uma geração que permaneça, não seja uma geração movida por paixões, empolgação, né, mas uma geração que permaneça? Ao meu ver, tem muito a questão do discipulado. Eu tenho como exemplo, né, acredito que a maioria, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo e Timóteo. Chega um momento em que o discipulador, ele tem que deixar o discípulo. Mas aquele momento de convivência é muito importante. E hoje em dia, infelizmente, não temos tantos exemplos assim. Questão local, né? Midiático, sim, temos algumas. Mas é aquilo, é muito fácil você conhecer a pessoa de longe. Você não tem aquele nível de intimidade, você não consegue ter aquela troca, saber como que a pessoa faz. Como os discípulos, eles chegavam para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Por que despertou essa curiosidade a eles? Porque eles viam um mestre se retirando para ter os momentos de oração e eles percebiam que a oração do Senhor não era, ó Deus, eu estou aqui, era algo mais profundo. Então, eles queriam aquele mesmo nível de intimidade. Então, quando temos exemplos, pessoas que têm essa fome, essa sede pela palavra, por mais intimidade com o Senhor, acaba despertando, suscitando os Timóteos e as pessoas desejam sim. Ao meu ver, a questão do discipulado, do aprendizado, é ensinar mesmo a mensagem e a esse nível mais profundo de intimidade. De repente, quantos jovens estão nos assistindo aqui e não encontram, né? Podem olhar assim ao redor e não encontrar uma inspiração nesse sentido, mas existe. Você pode pedir ao Senhor que coloque pessoas no seu caminho, né? Sim, Ele sempre coloca. E isso é incrível. E quando você se aproxima de pessoas assim melhores do que você em algum aspecto, você também se torna melhor naquele sentido, né? O discipulado é isso. Você tá ajudando a outra pessoa, no caso você como o discipulado, né? Tá ali aprendendo, tá crescendo, evoluindo, aprendendo com um bom exemplo da outra pessoa, porque exemplo ruim tem em todo canto. Sim, é fácil de encontrar um exemplo ruim. É fácil. Agora, bons exemplos tem que galgar um pouquinho mais, tem que buscar um pouquinho mais, mas é possível, existe sim. Existe né, sim, Thaís? com certeza. Bom, falamos aqui de uma geração muito rasa, uma geração movida por paixões. E dentre vários exemplos, dicas práticas assim, como que eu posso, então, ser um profeta nessa geração? Aumentando seu nível de intimidade e comunhão com o Senhor. Não é questão de religiosidade, nossa, eu vou ficar então 1 hora aqui. Não, vai aumentando gradual. Se você não consegue fazer uma oração de 5 minutos, você não vai conseguir fazer uma oração de 50 minutos. E é incrível que quanto mais nós vamos experimentando do Senhor, mais Ele vai confiando, mais Ele vai derramando. Então, o principal não é você chegar e falar assim, Senhor, eu quero ser um profeta. Amém, se você tem esse desejo no seu coração, que o Senhor te use e te levante nesse tempo. Mas aí você coloca, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor deseja de mim, porque ao meu ver a questão da nossa, por sermos superficiais e estarmos no raso, é uma frustração que essa geração tem de estar perdida e não conhecer a sua identidade. Então, quando eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou e sabendo quem eu sou, consigo buscar outros dons e talentos no Senhor, como o próprio apóstolo Paulo ele diz, para buscarmos, né, os dons do Senhor, inclusive o dom de profecia. Então, e o dom de interpretação de línguas. Então, quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais eu vou procurar me santificar para conseguir ouvir a voz dele mais distintamente, para estar na posição e ser aquele servo aprovado, ser o vaso em que ele pode usar e pode derramar cada vez mais do fluir do Espírito dele. O que eu falo agora? Gente, que lição, tá vendo? Como ser um profeta nessa geração. Deus falou ao seu coração, tenho certeza disso. Com a intimidade, conhecendo a voz do Senhor, se for para o caminho ali de ser um profeta, amém, como você falou. Mas de repente seja uma outra coisa, seja algo que você só vai descobrir quando você tiver a sua caminhada com o Senhor, a sua experiência, algo próprio. Porque Deus quer falar exclusivo com você. Deus vai usar o pastor, Deus vai usar profetas, mas Deus quer falar com você por meio da palavra dele. Quer
revelação melhor do que essa? A revelação propriamente da fonte, a Bíblia Sagrada? Busque conhecer ao Senhor. Quer saber os pensamentos dele, a vontade, o que ele busca, o que ele pensa a seu respeito. Está tudo registrado ali. É falta de ímpeto nosso em buscar, não é? Bom, Thaisa, muito obrigada por tudo que você acrescentou no programa de hoje. Antes de finalizarmos, passa aqui as mídias sociais lá dos Jovens que Vencem de Caxias. Tenho certeza que lá tem bons exemplos, bons líderes que vão poder auxiliar essa pessoa. O jovem que deseja ir vai ser totalmente abraçado lá, né, Thaisa? Com certeza, você é um dos nossos convidados, né? Lá no Instagram, JQV Caxias, tá? Tudo junto você pode colocar lá. Nossos cultos são a partir das 2h30, todo domingo. Então você é o nosso convidado para viver algo inédito, inesperado e surpreendente no Senhor e descobrir quem Ele te chamou para ser de fato. Amém? Convite feito! Obrigada, Thaisa. Você de casa, muito obrigada também pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui, mas eu te vejo no próximo Diz Aí. Um grande abraço e tchau, tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!